Quero agradecer ao presidente da Câmara, aos vereadores, por terem cedido o espaço para a nossa apresentação do cálculo atuarial. O cálculo atuarial para o Instituto de Previdência ela tem uma grande importância para nos dar embasamento e pagamento de pensão, de aposentadoria presente e futura, né? Então o cálculo precisa ter um embasamento bastante forte com os dados dos servidores efetivos, aposentados e pensionistas. Por isso que nós reforçamos muito o recadastramento dos ativos, porque o recadastramento dos aposentados e pensionistas a gente consegue 100%. Então eu faço um chamamento agora também aos ativos que têm um recadastramento em andamento, para que conclua, para ter um embasamento de base de dados para o ano que vem. Então, agradeço a todos que estão ouvindo e tenhamos uma boa apresentação pelo Guilherme Walter da Lumes, que fará a apresentação do cálculo. Uma boa tarde então a todos. Posso tirar? Agradecemos novamente a transferência do espaço. Agradeço também o convite do IPRESP para a gente poder estar aqui apresentando e tornando esse momento aqui de relevância, né, que é justamente o momento de darmos transparência para o serviço ao qual a gente é contratado para ser executado, né? Que é justamente o serviço relativo ao cálculo atuarial. E de início, já indo diretamente ao ponto, como o senhor Delson falou, trata-se, né, de um serviço que é uma obrigação de todo o RPBS. Então, todos os anos os RPBS precisam executar a avaliação atuarial, e essa avaliação atuarial ela tem dois grandes objetivos. O primeiro deles é justamente determinar aquilo que nós chamamos de passivo atuarial, e o segundo é o estabelecimento do nosso plano de custeio. O que seriam, né, resumidamente, esses dois pontos, antes da gente entrar para a análise dos números e dos resultados deste último exercício? O passivo atuarial vai representar um volume de recursos, né, um valor que significa, né, um montante que o Instituto de Previdência, que esse sistema de previdência, precisaria ter guardado para honrar o compromisso. E o compromisso do IPRESP é justamente pagar, né, os benefícios de aposentadoria e de pensão por morte que são prometidos a todos os servidores que são ativos, os servidores efetivos do município em atividade, que um dia vão se aposentar, além dos já aposentados e dos já pensionistas. Então, para fazer esse dimensionamento, se valemos, que qualquer atuário vai se valer, justamente de um conjunto, né, de bases cadastrais, e aí reitero a relevância dos movimentos, né, de recadastramento ou de censo e da sua importância para a finalidade do cálculo atuarial, porque é com base nos dados que qualquer atuário vai justamente fazer as projeções de quando que as pessoas vão se aposentar, de como que as remunerações dos servidores em atividade vão evoluir ao longo da carreira, quanto tempo de sobrevida, né, cada pessoa tem depois de aposentado, entre outras estimativas. Então, esse passivo atuarial é justamente esse primeiro grande objetivo do trabalho. E o plano de custeio vai ser o conjunto das alíquotas que devem ser cobradas de quem participa deste sistema de previdência. E aí estamos falando, de um lado, né, por parte do servidor, dos segurados, e de outro, do município. Então, a avaliação atuarial todos os anos ela vai justamente pegar, se valer de uma base de dados mais atualizada, e a partir dessa base de dados vai ser dimensionado novamente o volume do passivo atuarial, para que se chegue em um resultado atuarial e se defina ou se redefina, né, o plano de custeio. Então, com base nisso, a gente vai justamente analisar agora as informações aqui a respeito do último cálculo atuarial,
que foi executado aqui para o IPRESP, né, que é a avaliação atuarial 2024, relativa ao encerramento do exercício de 2023. Vamos só verificar aqui para a gente conseguir passar o slide, então. Pode passar para mim, de repente? Vou colocar para o lado. Isso, primeiro aqui, então. Então, como eu falei, a gente está, né, justamente aqui, nessa pública, né, justamente para podermos abordar a respeito da avaliação atuarial 2024 relativa ao encerramento do exercício de 2023. Pode passar. E nesse primeiro quadro aqui, demonstramos, né, quem são esses segurados que fazem parte do IPRESF. De uma forma bastante resumida, né, nas quantidades de servidores em atividade, nas quantidades de aposentados, de pensionistas, e podemos ver também, né, os valores médios das remunerações, dos seus benefícios. Estamos falando de um grupo, né, que se aproxima de mais ou menos umas 1.500 pessoas, e justamente para todo esse grupo existe, né, individualmente essa promessa de pagamento de benefício que vai durar aí uma vida toda. 10, 20, 30 anos ou mais para cada uma dessas pessoas. Então isso daqui, esses dados, né, servem mais para que todos possam ter uma ideia da dimensão dessa proteção previdenciária, né, que o IPRESF proporciona para todo esse grupo de pessoas. Pode passar, por favor? E aqui a gente tem algumas informações do Instituto também em relação ao seu plano de custeio. Iniciando com as alíquotas normais, nós temos uma alíquota que é cobrada do município de 15,48%, além das alíquotas descontadas do servidor, de 14%, e do aposentado e pensionista, porém, somente sobre o que excede o teto do INSS. Esse conjunto de alíquotas normais no ano passado, considerando a base de dados utilizada, que foi de outubro de 2023, contemplava, né, uma receita próxima de 2.300.000 no mês, contra uma folha de 974.000. Então, observem que no ano de 2023, e provavelmente, né, até o fim do exercício de 2023, o IPRESF superou a marca de pagamento de benefício de R$ 1 milhão por mês, né? Então, essa é uma marca relevante, né? Essa é uma marca que, se olharmos, por exemplo, 5, 6 anos atrás, essa folha era na casa de 200.000, mais ou menos, e isso está crescendo. Cada ano que passa, o IPRESF começa a ter também uma relevância, né, nesse ponto de vista social e econômico aqui, pagando cada vez um número maior de aposentados e, por consequência, né, um volume de recursos também maior. Mas, além dessas receitas, né, se considerarmos apenas as alíquotas normais, ainda assim haveria uma sobra de R$ 1.300.000 todos os meses, mas o município repassa também o custo que se chama suplementar, que é por meio de uma alíquota que serve para o pagamento do déficit atuarial. Além disso, existe também uma receita vinda da compensação previdenciária, majoritariamente vinda do INSS. Então, somando tudo isso, existia uma receita aí próxima de 3.800.000 todos os meses. Ou seja, comparando, né, com a folha de benefícios, o IPRESF é um RPPS que tem uma grande sobra de recursos mensal. Então, isso é muito importante, isso é muito relevante para que, né, como um RPPS jovem, que foi criado mais recentemente, né, se comparado à maioria dos RPPS do país, é, de fato, né, relevante que se tenha essa sobra de receita para que possa vir a capitalizar. Estávamos no ano passado com uma relação de pouco mais de 8 servidores em atividade para cada benefício pago. Não foi detectado nenhum ingresso de servidor público em 2023, e aí fica, né, a ressalva que, pela base de dados recebida, né, desde novembro de 2018 não há o ingresso de nenhum servidor efetivo, né, então não se está renovando, né, se está oxigenando essa massa de segurados ativos do Instituto, né, mas tão somente as pessoas estão saindo, seja por óbito, seja por exoneração, ou seja até mesmo por inativação, né, por aposentadoria. Da mesma forma,
nesse período, né, de janeiro a outubro, 19 pessoas ativas, né, vieram a gerar benefício, né, se aposentar ou legar a pensão por morte, gerando um total de R$130 mil por mês a mais nessa folha. E vemos que num horizonte dos próximos 5 anos, nós teríamos, né, uma possibilidade de que 426 servidores que hoje estão em atividade possam vir a se aposentar. Esse grupo de servidores no ano passado já possuía 58 anos de idade média, ou seja, é um grupo que de fato, né, já está próximo da aposentadoria e recebia uma remuneração total de R$2.600.000. Então, se de fato esse grupo vier a se aposentar, grande parte desse valor da sua remuneração vai virar benefício e vai compor a folha do Instituto, diminuindo essa diferença, né, positiva, essa sobra mensal das receitas. Pode passar, por gentileza? E aí a gente chega justamente agora na análise do resultado atuarial. E quando nós falamos de resultado atuarial, nós estamos falando de uma comparação de valores, onde, de um lado, nós vamos comparar o quanto de dinheiro o Instituto possui e, do outro lado, quanto de dinheiro que o RPPS deveria ter guardado. Como já foi falado, né, esse volume de dinheiro que deveria estar guardado é o que chamamos de passivo atuarial. Então, o resultado ele vem justamente da comparação dos ativos que o RPPS tem versus o passivo atuarial. Então, vamos verificar agora, daí sim, os valores, né, do Instituto posicionados em 31 de dezembro de 2023. Então, iniciando, ao final do exercício, o Instituto fechou o ano com um pouco mais de R$213.183.000 guardados. Esse aqui é o volume de recursos que está de posse do Instituto, que está aplicado no mercado financeiro, gerando rendimentos, buscando-se, né, rendimentos, aplicações que possam remunerar esse recurso. Tá? Além disso, não há nenhuma dívida reconhecida, né? Então, aqui a gente verifica uma adimplência, né, em relação ao repasse dessas contribuições. Pode passar. Além disso, nós temos ainda, né, um valor pactuado junto ao município que decorre, que chamamos de plano de amortização, ou plano de equacionamento do déficit atuarial. Então, na lei do IPRESF, né, existe uma previsão de pagamento dessa alíquota suplementar por meio de um plano de amortização que está hoje, né, na verdade desde 2015, regulamentada via um decreto. E esse decreto ele prevê uma sequência de alíquotas que vão vigorar até 2049, ou seja, por décadas pela frente ainda, e que tem uma previsão já definida, né, de quais alíquotas que deverão ser pagas pelas próximas administrações. Então, é como se nós pudéssemos pensar, de um lado, né, o IPRESF tem uma garantia de recebimento desses valores, que devem ser pagos enquanto essa lei, esse decreto estiver em vigor, e do outro lado, o município, né, seja a administração que estiver à frente, enquanto a norma estiver em vigor, tem essa obrigação, né, de repassar ao Instituto aquelas alíquotas. E quando nós olhamos para essa sequência toda de alíquotas e projetamos esse valor para se chegar, né, a um montante na data da avaliação atual, é como se nós pudéssemos prever um valor equivalente a R$642.771.000. Então, esse é o montante equivalente e decorrente desta lei, né, regulamentada via decreto, que se espera que seja pago pelo município. Pode passar? E aí chegamos, né, por fim, num total de 855 milhões. O que é esse valor? É o primeiro, né, dos valores para que a gente apure o resultado atuarial. Portanto, é o quanto, né, de dinheiro que o IPRESF possui hoje, tá, né, 213 milhões, mais aquilo que se espera receber decorrente do que está em norma.
que são 642 milhões. Totalizando, então, 855 milhões. Okay? Então, isso é o quanto eu teria que ter guardado. Desculpa, o quanto eu tenho guardado. Agora eu preciso saber o quanto que eu deveria ter guardado. Pode passar, por gentileza? E esse valor, ele foi apurado, né, em 31 de dezembro de 2023, no montante de 748.474.000. Que valor é este? Este valor representa aquele conceito que eu falei lá no início. É o conceito do passivo atuarial, ou seja, todo o dinheiro que foi calculado, né, pelo atuário e que vai representar esse montante de recursos que é necessário para fazer frente a esse compromisso de pagar as aposentadorias de quem é ativo, que vai se aposentar, todos os atuais aposentados e todos os atuais pensionistas, que é o fim das suas vidas. Então, a gente está falando aí de 748 milhões de reais, o que nos conduz, né, portanto, a um resultado atuarial que advém da comparação do que eu tenho contra o que eu deveria ter, 855 milhões contra 748 milhões, a um resultado positivo de 107.481.000 reais. Resultado positivo é o que nós denominamos de superávit atuarial. Mas percebam um detalhe, né? Aqui esse valor, um grande superávit, né, como estamos demonstrando aqui, já não é novidade, né? A gente vem curando isso nas avaliações atuariais, porque isso, pode passar por gentileza, porque isso decorre justamente do plano de amortização, que desde 2015 não vem sendo atualizado, não vem sendo revisado, embora as avaliações atuariais anteriores recomendassem, né, a sua revisão. Então, quando a gente faz uma comparação considerando apenas os valores de posse, né, do IPRES, os valores aplicados no mercado financeiro, que seriam os 213 milhões, contra o passivo atuarial, que é o mesmo, de 748, aí a gente chega, né, a um resultado negativo, uma diferença negativa de 535.290.000. Esse valor, portanto, é o que a gente denomina de déficit atuarial. E o déficit atuarial, ele sempre existiu, desde o início. Porém, ele sempre teve um tratamento, que é justamente a lei do plano de amortização, a lei do plano de equacionamento do déficit, no caso de vocês, regulamentado sempre via decreto. Então, o que significa dizer? Existe, em 31 de dezembro de 2003, um déficit atuarial de 535 milhões, porém, esse déficit ele já se encontra equacionado pela legislação em vigor. E essa legislação em vigor, ela garante não somente os 535, mas 100 e poucos milhões ainda a mais. Então, essa é a leitura, né, completa que tem, né, justamente do resultado atuarial. Pode passar? E aí o que nós temos, né? Primeiro ponto, a respeito do plano de custeio, existe uma recomendação desde a portaria 1467 de 2022, que diz que todo e qualquer matéria, né, que trate sobre plano de custeio, ou seja, leia-se alíquotas, portes, patronal dos segurados, deve ser tratada somente mediante lei. Então, no caso, existe um decreto aqui, né, existe uma lei do IPRESF que prevê que, por meio de decreto, possa ser alteradas as alíquotas suplementares. Mas isto, né, de acordo com a portaria 1467 de 2022, não seria mais possível. Então, a recomendação que se faz, que consta inclusive do relatório, é que a aprovação da próximo plano de equacionamento, no caso de sua alteração, seja feita, né, mediante lei. E aí, né, uma lei ordinária, seja, né, mas com passagem pela Casa Legislativa e cumprimento de todo o seu rito, né, previsto em norma. Então, o que ocorre? Nós temos
as alíquotas normais de 15,48 de 14, como já foi falado, mas ali à direita nós temos o custo, né, que é total pago pelo município. Então, o município de São Francisco do Sul, ele recolhe, né, uma alíquota normal de 15,48%, mas além disso, falado antes, existe um custo suplementar. Esse custo suplementar, ele é pago mediante uma alíquota também, uma alíquota suplementar, e para 2024 está prevista, está sendo, né, efetivada, no percentual de 19,66%. O que significa dizer, né, que o município entra com um repasse equivalente a 35,14% das remunerações de contribuição de todos os servidores em atividade, né, do município, logicamente, e restritos aos efetivos. Então, esse é o custo que o município tem aqui com o grupo de ativos, né, para fazer frente às obrigações previdenciárias do Instituto. Pode passar, por favor. E aí o que a gente vê agora é justamente, né, a recomendação de alteração desse decreto, ou seja, uma revogação desse decreto, um ajuste na norma, prevendo que não se possa mais mexer, né, em alíquotas via decreto, mas tão somente por lei, e que nesta nova lei se preveja, né, portanto, uma sequência de alíquotas como esta da tabela. Ou seja, para 2024 seria mantido o 19,66%, no ano que vem, 2025, 21,40%, 2026, 23,14%, e de 2027 até o exercício de 2049, a alíquota ficaria numa quase constante, né, de 28,94% até 28,96%. Percebam que os percentuais que não estão em amarelo, eles não estão de propósito. Por quê? Porque eles já estão previstos na norma vigente, no atual decreto número 2.320 de 2015. Então, esta avaliação atuarial, assim como as anteriores, até 2026, ela não está prevendo nenhuma modificação naqueles percentuais que já são de conhecimento, tanto do Poder Executivo como do próprio Poder Legislativo e do Instituto. Então, para 2025, para 2026, essas alíquotas seriam ainda, né, as mesmas previstas no decreto que está em vigor, demandando um ajuste a partir do exercício de 2027, que chegaria, né, em 28,94%. E aqui eu trago, só a título de conhecimento, o decreto que está em vigência. Então percebam ali, nós temos, como falei, até 2026 as mesmas alíquotas que estão sendo sugeridas agora, e daí de 2027 em diante, de fato, né, nós temos modificações. Então, em 2027 seria 24,88, mas pela última avaliação atuarial, nós teríamos que elevar essa alíquota, né, para o patamar de 28%. Só que neste decreto, essa alíquota ela continua evoluindo até um patamar de 38,80%, a partir do exercício de 2035 até 2049. E é daí que justamente vem aquela sobra que a gente viu, né, aquele superávit de 100 e poucos milhões, porque essa sequência de alíquotas ela mostra mais do que suficiente. Vimos que na tela anterior a sequência, né, de alíquotas atingiria um pico de 28,96% contra 38,80%. Então esse ajuste é o que está sendo recomendado, deveria ser encaminhado pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo para que se fique, né, em consonância com o que a norma do Ministério da Previdência prevê em relação ao reconhecimento do déficit atuarial, assim como o próprio Tribunal de Contas, né, vem cobrando nesse sentido. Pode passar? E para encerrarmos, né, a gente tem aqui uma demonstração de evolução, como que vai ser o provável comportamento das receitas e das despesas, das receitas de contribuição e das despesas com benefícios do Instituto
até o exercício de 2080. Vejamos, né, que lá em 2020, aqui no exercício de 2024, nós teríamos uma possibilidade de que pouco mais de 200 pessoas poderiam vir a se aposentar. Talvez isso não se efetive, pode ser que os servidores ativos não tenham essa vontade, esse desejo, né, de se efetivar o pedido de aposentadoria. Continuando desta forma, a gente tem até 2038, se nenhum servidor ativo, né, viesse a compor o grupo de servidores aqui do município, em 2038 nós teríamos uma inversão da situação financeira, que é o quê? É justamente o momento que o Instituto passaria a arrecadar menos de contribuição do que aquilo que pagaria a título de benefício, né? Em 2049 se percebe ali uma grande queda, né, da barra roxa, da receita, mas é justamente porque se encerra, né, o plano de amortização, aquela sequência de alíquotas que demonstrei para vocês antes. E em 2055 nós temos a previsão de última aposentadoria do Instituto. Então, seriam essas, né, as principais informações a respeito da avaliação atuarial 2024, relativa ao encerramento do exercício de 2023 do IPRESF. Fica, né, a recomendação de que o município encaminhe o projeto de lei no sentido de adequar a sequência das alíquotas para os próximos exercícios, né, mediante lei, revogando também a previsão de que essas alterações possam ser feitas via decreto. Então, a gente agradece, né, novamente a oportunidade, a confiança, e ficamos à disposição do Instituto e de todos aqueles que tiverem alguma dúvida, né, está à disposição. Bom, muito obrigado.